pessoal? Hoje é o dia 7 de dezembro de 2023, mais uma quinta-feira. Estamos aqui conversando, discutindo, eu e o professor Emerson Barros de Aguiar, sobre um tema hoje que é um tema que teve muito destaque na semana. E o título do programa é Alibaba e os 40 presentes. E o tema é a roubalheira generalizada que caracterizou o governo Bolsonaro. Emerson, e aí? O que está rolando? Como é que essa história aí está se desenrolando? Diga aí. Eu estou pensando aqui em quem seria Alibaba, professor Gassi. Quem é esse Alibaba, né? Eu sei que quando o presidente Jair Bolsonaro saiu, deixou o Palácio da Alvorada, né, que é a residência oficial, vários caminhões saíram de lá, né, e muitos daqueles objetos levados sequer eram presentes. De presentes, ele ganhou 19.470 presentes quando ele estava na presidência da República, sendo 9.103 considerados museológicos, 5.806 audiovisuais e objetos como revistas e livros, etc. Mas antes de entrar no método dos presentes, eu acho que o mobiliário do Palácio do Alvorada não é presente não, né, professor Garcês? E desapareceu a mobília lá, né? E também as moedinhas que eu mesmo joguei, eu fui um dos que joguei as moedinhas lá, no espelho d'água do Palácio da Alvorada, também não eram presentes, mas sumiram também com a desculpa de doação. Antes de entrar no método de ficar ou não com os presentes, eu queria saber o destino do que foi levado do Alvorada e nunca mais foi devolvido. Então, se até os móveis do Alvorada foram devolvidos, imagina os presentes que foram supostamente ganhos. Quer dizer que você também foi vítima? Você foi vítima direta? Foi. Minha moedinha foi depauperada, desapareceu do espelho do Alvorada. E eu estou de luto pelas carpas também, que durante esse processo de retirada das moedinhas foram assassinadas, né? Então, alguém cometeu um latrocínio. Nós estamos tocando nesse assunto, pessoal, em razão desse último parecer técnico do Tribunal de Contas da União, que recomenda a devolução dos presentes, porque os presentes não se enquadram naqueles que podem ser recebidos diretamente pelo presidente da República. Então, o tema voltou à tona. Aliás, esse tema ele está em evidência há bastante tempo, porque foi em razão, por exemplo, da tentativa de venda do relógio Rolex, que o Mauro Cid teve envolvimento, foi investigado, foi preso. Então, é um tema que está na ordem do dia há bastante tempo, mas foi requentado em razão desse parecer técnico do Tribunal de Contas, que orienta, recomenda a devolução das joias. Eu fico me perguntando aqui, Emerson, mas por que devolver? Porque não é tanto dinheiro, né? Dá quanto, Emerson? Dá uns 15 mil reais? É 16 milhões e 500 mil reais somente. 16 milhões e 500 mil reais. Quer dizer, aquela tentação que eu estava sentindo de equiparar a galera ao famoso ladrão de galinha não vai rolar. A não ser que seja a galinha dos ovos de ouro. Aliás, um galinheiro cheio delas. Botando todo dia. Né? Aliás, eu fiz um cálculo, professor Garcia. Eu fiz um cálculo a partir do peso de um ovo. Quanto é que uma pessoa que tem uma galinha dos ovos de ouro ganharia? O senhor sabia? Não, como é isso? Me diga aí. É porque ontem, eu e meu filho, a gente sempre lê fábulas de La Fontaine, né? Sim. E aí eu descobri que o peso médio de um ovo é 60 gramas, né? E o preço da grama do ouro, né? A grama do ouro hoje está valendo uma grama de ouro, tá aqui. Uma grama de ouro está valendo R$322, né? Então, 60 vezes 322 dá em torno de 20 mil reais, professor Garcês. Então, uma galinha botando um ovo por dia, o cabo ganha 60 mil reais. Ele ganha 60 mil reais por dia, né? 20 mil reais por dia, desculpa, 20 mil reais por dia, 600 mil reais por mês. Então, a galinha do ovo de ouro é um bom negócio. Mas parece que o melhor negócio é ser presidente do Brasil e viajar para o Oriente Médio. Parece que é uma forma mais rápida de acumular esse patrimônio.
Mas o ponto que eu queria ressaltar aqui é o seguinte: as pessoas têm que entender que existem 1000 caminhos diferentes que levam à corrupção. Logicamente, quando a gente pensa em corrupção, muito cuidado. Nós não podemos cair na armadilha de ficar apontando a corrupção. Não, porque a corrupção aqui e ali. A corrupção é uma endemia, ela está entranhada no Estado, mas no Estado brasileiro, no Estado norte-americano, na Alemanha, na Finlândia, no Japão, cada país lidando com a corrupção à sua maneira. Tem países onde a corrupção é maior ou a corrupção é menor. Existem formas variadas de corrupção. Se estuda hoje em dia, por exemplo, a corrupção que ocorre por parte do servidor público pelo fato corrupção não, o desvio de recurso público pelo fato de o servidor não cumprir adequadamente as suas funções. Então, o camarada teria que trabalhar 6 horas, só trabalha 2. Então, ele também, de alguma maneira, está saltando o erário. Mas você receber presentes, quer dizer, não houve desvio de dinheiro público imediatamente, mas você recebe um presente. Esse presente era para ser encaminhado ao acervo geral da Presidência da República. E você passa a mão naquilo, Emerson, é óbvio que é uma forma muito simples e direta de você desviar o patrimônio público, de você se apropriar, né, daquilo que pertence ao Estado brasileiro. Esse assunto é muito elementar, ele é muito baixo também, é muito elementar, porque quando as pessoas envolvidas foram apertadas em razão disso, em razão dessas joias e tal, começaram a devolver, começaram a ser... Como é que alguém vai confundir? Como é que alguém vai achar que um colar de pedras preciosas, um colar de diamantes, valendo milhões, é um presente personalíssimo que uma primeira-dama pode receber? Não existe isso, né? Não existe. E você enviar pessoas para tentar passar a perna na Receita Federal, para pegar o colar, para pegar as joias. Você lembra disso, Emerson? Demais. Olha só, a alegação de Bolsonaro e de seus advogados é que existe um vácuo na legislação. Mas talvez o vácuo seja moral. Deixa eu fazer um pequeno teatro aqui, H6. Você é o presidente do Brasil, H6, e eu sou um sheik das Arábias. Você chega lá e diz: olá, professor H6, professor não, excelência H6, você é o presidente do Brasil, nós estamos comprando lá aquela refinaria na Bahia, né? Estamos tentando aí negociar um preço bom e tal, e ver a viabilidade. Para a gente é muito bom, viu? Para vocês é ruim, porque vocês vão ficar sem refinaria e nós que vamos ditar o preço ali na região toda. Mas eu gostaria somente que o senhor levasse esse Rolexinho aqui de ouro, somente que levasse esses presentinhos aqui para sua mulher. Não se esqueça dessa palmeira feita de ouro maciço, cavejada de brilhantes, e quase que o senhor topava aí nesse estádio, cheio de ouro também maciço. Leve tudo, excelência, leve tudo. Não tem nada a ver com a refinaria que nós estamos comprando. É somente um preto de gratidão pela nossa amizade. Onde está o vácuo nessa situação, professor Garcia? O vácuo, Emerson, é aquele vácuo que você tem uma sala fechada a vácuo, você abre um buraco nela, ela suga todo o ouro, ela suga todas as joias, suga todas as pedras preciosas que tiverem ao seu alcance. Foram vários itens, inclusive alguns itens considerados de grande valor ficaram escondidos numa propriedade do motorista de Bolsonaro. Você sabe quem é o motorista de Bolsonaro? Sim. O motorista de Bolsonaro é o ex-corredor Nelson Piquet. Campeão. Como é que coloca aqui? Ó? Motorista de Bolsonaro. Olha, o Jornal Nacional, aqui através do portal G1, na época, colocou o seguinte: a lista revela ainda que 5 dos 18 presentes de alto valor, né? Que 5 dos 18 itens considerados valiosos pela Polícia Federal estariam guardados em uma fazenda do ex-piloto de Fórmula 1, Nelson Piquet, em Brasília. Que favorzão. Faz parte deste acervo. Veja só. Um relógio de mesa confeccionado em prata de lei com banho de ouro, cravejado de diamantes, esmeraldas e rubis,
que Jair Bolsonaro recebeu dos Emirados Árabes Unidos. E também uma escultura de barco que, segundo a Polícia Federal, Bolsonaro levou para os Estados Unidos na véspera do fim do mandato de 2022. Bom, nós sabemos que o ex-piloto de Fórmula 1, Nelson Piquet, deu uma forcinha, deu uma ajudinha na campanha de Bolsonaro, né? Foi. Você soube disso, ó. Piquet fez doação à campanha de Bolsonaro. E, por coincidência, esses itens de luxo estavam na casa de Nelson Piquet, aliás, na casa da fazenda de Nelson Piquet. Se eu não me engano, Piquet também dirigiu o Rolls Royce, aquele Rolls Royce que o Brasil ganhou da Inglaterra, né? Que o presidente entra nele para tomar posse. Quem foi pilotando ali o Rolls Royce foi Nelson Piquet. Então é o motorista mesmo. Não, mas você não se preocupe, não. O Rolls Royce está tranquilo, está seguro. Você não se preocupe, não. Não foi dentro do caminhão-baú, não. Pronto. Mas eu me lembro que ele estava quebrado. Quando o Lula foi assumir a presidência, tiveram que dar uma ajeitada nele, porque deixaram quebrado, né? Não levaram, mas quebraram. O Nelson Piquet doou R$501 mil à campanha de Bolsonaro. Foi ele que alavancou as doações e ele pessoalmente doou R$500 mil a Bolsonaro. E me parece, eu não sei se vocês que estão acompanhando a gente aqui vão concordar, me parece que foi a forma, se nós considerarmos o período da redemocratização, foi a forma mais absurda de tratar o patrimônio público que nós já encontramos capitaneado por um presidente da República. Ninguém nunca viu nada parecido com isso, nada. Nada. E a Polícia Federal descobriu que muitos desses itens foram levados para os Estados Unidos para serem comercializados, para serem vendidos lá por advogado, né? Pelo ajudante de ordem, pelo pai do ajudante de ordem. Eram muito vendedores. Eu acho que era uma disputa para ver quem conseguia uma comissão maior. Era uma verdadeira corretagem civil-militar, jurídica civil-militar, professor Garcia. Deixando o leite condensado de lado, e talvez tendo tomado uma dosezinha ou outra de uísque 12 anos, o pai do ajudante de ordens, que é um general da reserva, mas que ocupou cargos de relevância durante o governo Bolsonaro, esse camarada, não sei se a galera lembra aqui, esse camarada tirou uma foto do item que seria vendido nos Estados Unidos, mas houve um reflexo dele no item e as pessoas puderam identificar que era ele que estava tirando a foto. Depois disso, houve uma reunião entre o pai e o filho filho se animou um pouco mais para dar informações à Polícia Federal. Emerson, sabia dessa, não? Sabia. Agora, eu só fiquei desconfiado de uma coisa, professor Garcia, que os itens, em geral, chegaram todos intactos, menos um, que foi um cavalo que chegou com as pernas quebradas. Eu desconfio que alguém ficou chateado porque era um cavalo e não era um jumento. Eles me prometeram uma escultura minha e mandaram a de um cavalo, não era do jumento. Aí quebraram, né? Deve ter sido um acesso de raiva e destruiu as pernas do cavalo. Chegou as perninhas do cavalo tudo quebradas. Eu acho que porque não correspondia à imagem, né, prometida, a escultura prometida, que devia ser de um jumento. Agora, a escultura da árvore dourada, né, é muito bonita. Se o senhor chegou a ver a palmeira toda de ouro a palmeira. Tô vendo. É negócio fino. Estou vendo aqui na minha frente, inclusive agora. Foi nessa caixinha onde estava guardada a palmeira que o general da reserva, Lorena Cid, saiu fotografando assim. É claro, né? O corretor tem que fazer foto do seu objeto, senão não vende, né, professor? E aí nós não podemos esquecer que o general da reserva, Lorena Cid, também tem que ser responsabilizado. Isso aí nós não podemos seguir a tradição brasileira e deixar o camarada sem processo, né? Agora, no Brasil existe uma jabuticaba chamada Justiça Militar. O que é que o senhor acha disso, professor? Ele vai ser julgado pela Justiça Militar ou vai ser pela Civil? Olha, eu tenho a impressão que ele vai ser julgado pela Justiça Civil. Mas nós temos uma cultura... A Justiça Militar, ela é muito
eu considero que é muito útil, que é muito importante. Porque como nós vivemos em guerra permanente, como o Brasil está sempre em conflitos internacionais, nós temos que ter uma justiça vocacionada para resolver crimes de guerra, deserções e tal. Se o Brasil fosse um país que não participa de guerras, aí seria uma especialização da justiça altamente sem sentido. Serviria apenas para manter a brutal impunidade das Forças Armadas. Né? Olha, Inclusive, nossos colegas juristas, ratificando o que o senhor está dizendo aí, eles criticam muito essas especialidades jurídicas, né? Querem acabar com a justiça do trabalho. Agora, esses mesmos juristas bolsominions, eles ignoram a justiça militar. Por que será, professor Garcia? a justiça do trabalho é um milagre que ela exista no Brasil de hoje. Ainda. Porque ela é atacada por todos os lados. Já a justiça militar, ela é a cara das elites brasileiras. Ela é excludente, ela é utilizada para garantir a impunidade, ela não funciona de forma transparente, ninguém sabe o que acontece na justiça militar, e quando alguém vai para a justiça militar, você já desconfia, não vai dar em nada. A justiça militar é tão inútil quanto os inquéritos da polícia militar. É muito difícil uma investigação militar levar a qualquer tipo de desfecho que puna de verdade alguém que praticou um crime. Isso que a gente vê na TV, na imprensa em geral, um policial militar espancou uma pessoa, policial matou uma senhora que saiu do supermercado, policial bateu na cara de você. Isso acontece porque a probabilidade desse policial militar se dar mal é muito pequena. É muito pequena. Então não há nenhuma dúvida, se há uma inutilidade no Brasil, esta sim, que tem que ser abolida pelo pé, é a justiça militar nos âmbitos estadual e federal. É uma inutilidade e só faz atrapalhar o Brasil, Emerson. Aí não há dúvida sobre isso. Logicamente, o que a galera quer é acabar a justiça do trabalho. Porque o ódio ao trabalhador está acima de qualquer tipo de discussão, Emerson. Imagine o custo dessa sinecura, professor Garcês, para os cofres públicos, federais e estaduais. Né? Imagine o custo disso. O custo mensal de se manter uma estrutura jurídica, entre aspas, dessa, né, para o país, e que só faz mal ao país. Né? Agora, eu estou observando aqui o barquinho é bonitinho, o barquinho é lindo, né? Você que gosta de museus, professor Garcês, assim como eu também, essas peças num museu, eu não estou falando daquelas joias de mau gosto que ele recebeu, não, gosto duvidoso, mas essas esculturas, elas são esculturas bonitas. Ou seja, valorizariam, assim, se abrisse um museu da presidência da República, dos presentes que os presidentes já receberam, né, e deixassem isso em exposição, né? Se o ímpeto de roubar, né, for detido, né, porque no Brasil roubaram até a taça Gilles Rimet e derreteram, né? Então, para um barquinho desse, coitadinho, navegar nos mares da honestidade e virar peça de museu, está difícil, professor Garcia. Mais uma vez você trazendo a palavra honestidade. Não faça isso, porque se alguns dos bolsominions que costumam esculhambar os nossos programas aparecerem aqui, vai desencadear uma crise alérgica. Peço mais uma vez a você que não maneje esta palavra em nome da saúde dos bolsominions que, de vez em quando, vêm atazanar aqui o funcionamento, a dinâmica dos nossos programas, Emerson. A honestidade é a criptonita dos bolsominions. Agora, eu estou observando aqui, a marca não é Rolex, não. Eu acho que deve ter tido Rolex também, mas é Chopard. Chopard. É um kit rose. Kit rose Chopard, os itens masculinos aí. Aí vem com trancinho lisinho, vem com botão, abotoadura para paletó, negócio chique, né? O kit rosé da Chopard, né? Esse daí foi recebido, acho que na Arábia Saudita, faz parte daquele somatório dos 16 milhões e meio. 16 milhões e meio é uma coisa muito personalíssima, não, professor Garcia? Não pode ser considerado personalíssimo isso, não? Sem dúvida nenhuma, é personalíssimo lá nas Arábias, né? Eu não tenho nenhuma dúvida. Mas vamos lembrar aqui
que o ajudante de ordens de Bolsonaro conseguiu vender o Patek Philippe, né? Conseguiu. Ele vendeu por $50 mil, por $51 mil. Mas foi o advogado que recomprou esse foi o item recomprado depois de volta? Foi o item recomprado que depois foi descomprado, enfim. Sim. Nós sabemos que é um verdadeiro conto das Arábias, é uma verdadeira Difícil, contribuição para as 1001 noites, são as 1001 diversas histórias. narrativas que o São 1001 pessoal, histórias diferentes. que o pessoal traz para justificar esses desvios aqui. O Eu já Rolex falei, era de ouro branco cravejado de diamantes, olha, o Rolex. Onde está o Rolex? Está na fazenda de Piquet, foi introduzido em algum orifício que nós não podemos dizer aqui, está nos Estados Unidos, foi junto com a muamba nos caminhões. Onde está? Onde está esse Rolex branco? eu não sei onde está o Rolex branco, mas não há nenhuma dúvida, deixando de lado as considerações técnicas do Tribunal de Contas da União, não há nenhuma dúvida que esse tipo de apropriação das joias fere um sem número de leis. Não são leis especialíssimas para combater a corrupção, não. São as leis mais ordinárias que regem o funcionamento do serviço público e o comportamento dos agentes políticos no Brasil. A improbidade administrativa se manifesta de cara aí. O crime de corrupção me parece muito presente, porque esses presentes, digamos, esses agrados, né, essas compensações, elas ocorrem num momento muito interessante. Elas chegam no momento em que o Brasil abre mão de parte do seu patrimônio por quantidades de dinheiro assim irrisórias para agentes econômicos da Arábia Saudita, de países do Oriente Médio. Então, é uma conduta muito bem caracterizada, é muito simples de caracterizar. O grande problema, a grande questão é que o grupo bolsonarista quer transformar isso num fato político. Os bolsonaristas querem dizer que está havendo perseguição, querem dizer que Bolsonaro cumpriu a lei, querem dizer que é uma armação da esquerda, querem dizer que são apenas presentes, que Lula recebeu presente, que Dilma recebeu, que FHC recebeu presentes também. Então, não há nenhuma dúvida de que está no núcleo da discussão sobre a corrupção no governo Bolsonaro, esse escândalo das joias. Agora, é compreensível, professor Cagacis, que os adeptos de Bolsonaro, os bolsonaristas e os caras de pau em geral, acham que 16 milhões e 500 mil reais é uma coisa absolutamente insignificante em vista desse governo, Bolsonaro, ter mobilizado, né, recursos públicos num montante de 300 bilhões de reais em período eleitoral para tentar se reeleger, né? Através de empréstimos que foram facilitados, né? E de uma série de medidas de última hora para tentar. São 300 bilhões de reais, né, desviados. Isso é roubo também, isso é corrupção. Então, diante de um escândalo como esse, de um montante como esse, realmente, desses 16 milhões e 500 mil não é nada. É por isso que eles consideram nada, insignificante e irrelevante esse montante. Agora, o interessante, a advogada Marina Araújo, ela disse que os critérios do personalíssimo são excepcionais. E mais do que isso, as entregas devem ser transparentes, públicas, né? Você vê que houve toda uma estratégia de ocultação, de tentativa de venda desses tudo isso usando uma verdadeira rede, né? Ela fala que o recebimento dos presentes, o critério, né, do que vai ficar no acervo presidencial, do que deve ser devolvido ao patrimônio público, não é do presidente da República que diz: eu gostei desse, vou ficar, eu gostei daquele, vou ficar, não. Quer dizer, a pessoa tem que obedecer a esse critério, né, da transparência pública, da honestidade, né, da lisura. Honestidade. Falei novamente. Alguém está sofrendo. Bom, mas um ponto também que eu considero muito importante é o seguinte:
Nós sabemos que o bolsonarista utiliza como técnica, como estratégia, criticar de dia o que ele faz à noite. Quer dizer, criticar à luz do sol o que ele faz escondido. Isso se manifesta em vários setores da vida, mas há um setor que isso é muito comum. Nós temos visto escândalos brutais de empresários bolsonaristas, mas escândalos de todos os tipos, e é uma galera que fala o tempo inteiro em combater a corrupção. Quer dizer, combater a corrupção imaginária, combater a corrupção para vender o ouro de tolo. Mas o camarada que defende o combate à corrupção, ele está mergulhado na brutal corrupção, fazendo de tudo para se locupletar às custas do Estado. Então, essa hipocrisia do bolsonarismo em relação à corrupção é um dos problemas que nós tivemos durante o governo Bolsonaro. Porque nunca se assaltou tanto o Brasil como na era Bolsonaro, enquanto eles apegoavam por todos os lugares que é preciso combater a corrupção à esquerda corrupta, o PT implantou o maior programa de corrupção da história do Brasil. Mas, enquanto isso, qualquer pessoa capaz de analisar as suas próprias circunstâncias e as circunstâncias do Brasil, viu o quê? Viu que o PT criou os mecanismos para fiscalização do poder público. Exatamente. Implantou a Controladoria Geral da União, implantou a autonomia da Polícia Federal. Foram governos que apostaram na lisura, na transparência e na autonomia das instituições. Apostaram até demais, né? Confiaram até demais, por exemplo, no Ministério Público Federal, na época em que o lavajatismo já estava colocando suas unhas de fora. Mas a corrupção do governo Bolsonaro foi absolutamente generalizada, e essa questão das joias é só um pontinho, só um pequeno detalhe que demonstra que no meio da corrupção geral também tinha o ladrão de galinha, embora a galinha fosse a galinha dos ovos de ouro. Não é isso? Olha, Milor Fernandes, professor Garcês, ele deu um conceito de corrupção em sua coluna, que eu acompanhava na revista Veja, né? Ele é um homem genial, e ele disse, ironicamente, naturalmente, ele disse assim: corrupção é um bom negócio do qual nós não fazemos parte. Então, esse é o conceito levado a sério, não é, que os bolsonaristas têm de corrupção. A corrupção dos outros é a corrupção que não os favorece. Mas aquilo que os favorece, e não, isso aí não é corrupção. Existe uma legislação controversa, né? Uma portaria número 59, publicada em novembro de 2018, durante a presidência do Michel Temer, que diz que são considerados itens personalíssimos, vestuários, artigos de toalete, roupas de casa, perecíveis, artigos de escola, joias, e semijoias e bijuterias. Então, como isso era uma coisa muito controversa, por quê? Qual é o valor da joia? Imagina, se você pega a pantera cor-de-rosa, né, que é o diamante mais caro do mundo, e dá para um presidente, no meio da negociação de uma refinaria bilionária. E você diz: olha, receba a pantera cor-de-rosa aqui, cuide dela bem. Taran, 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 taran. É somente seu. Tá certo. Isso aqui é um item personalíssimo, porque a portaria 59 de 2018 diz, né? Aí o Alibaba disse que até, né, o final de 2021, quando foi revogar a portaria, tudo era personalíssimo. Tudo que passou pelas mãos era personalíssimo, ele podia ficar com tudo, né? Porque até o final de 2001, quando foi revogada a portaria, isso era assim, professor Garcês. O que é que o senhor acha dessa desculpa? Bom, eu não vou nem adjetivar, mas o que é que o senhor acha dessa desculpa para ficar com tudo o que passou pelas mãos dele até 2021? Papel e auditório aguentam tudo, né? Você diz o que quer, escreve o que quer. Emerson, nós estamos chegando aqui ao final de mais um programa para política. Gente, muito obrigado por terem nos escutado. Estejam conosco todas as quintas-feiras, a partir das 15 horas, e acompanhem também o nosso podcast no Spotify. Gente, forte abraço, felicidades e até a próxima.